Olá, eu sou o professor Edson, da ETE de São Bento do Sul, e espero encontrá-los bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Google Planilhas, né, algumas informações de como criar, né, alguns detalhes que são importantes para modelar a nossa planilha, deixar um layout mais bacana, e como postar isso no Google Sala de Aula, ok? Então, criar uma nova planilha, eu vou abrir o meu Drive, né, nessa simbologia aqui dos aplicativos, vou escolher uma pasta que seja adequada, aquilo que esteja melhor organizado, ou eu posso até, com o botão direito, criar uma nova pasta e eu organizo conforme for melhor para a minha disciplina. E dentro da pasta, então, eu tenho duas possibilidades. Ou com o botão direito, que abre essa janela e eu posso criar a partir dessa planilha, ou na parte esquerda, no menu do Drive também, eu clicando em novo, eu clico em planilhas e aí vai criar dentro da pasta que eu já estou, né, essa planilha. Então, nomear a planilha é importante para que a gente possa encontrá-lo em algumas situações de necessidade. Coloquei aqui como teste 2, né? Então é só clicar em cima e fazer qualquer alteração que seja necessário para a sua nomenclatura. E aí eu deixei aqui já uma planilha pré-pronta, deixa eu copiar aqui todos os seus dados, Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente tem a planilha com o nome do aluno, algumas datas, avaliações que foram feitas, com a titulação de planejamento, desenvolvimento e apresentações. E aí a gente vai fazer um tour rapidinho sobre alguns ícones que são legais para a gente fazer, né, nosso layout ficar melhor e mais dinâmico para algumas situações. Como vamos iniciar aqui no arquivo. O que a gente tem em arquivo? Algumas citações tradicionais. Fazer cópia é um elemento bacana, onde eu posso duplicar, né, a planilha que eu tenho criado. Se ela tem muitas informações, eu quero fazer uma outra com algumas alterações. Esse é um item legal. Compartilhar é o que a gente vai ver mais à frente, mas aqui também acredito que já tenho noção. Fazer download é legal para algumas situações que eu queira mandar em PDF, né? Ou mesmo no próprio arquivo, seja ODS ou no Excel. E aí renomear, mover, que seria mudar de pasta, mandar para lixeira. Outro item bacana é esse histórico de versões, né? Ao clicar aqui em ver histórico, vai me dar, então, quando iniciou, qual foi a primeira alteração, se ela está compartilhada com outros alunos, vai mostrar quem mexeu, quando mexeu, se o aluno entrou e fez algumas alterações, porque daí vai colocando as cores desse aluno. Então, é uma proposta legal para planilhas compartilhadas. Após isso, tem o imprimir, algumas configurações. Vamos para o editar. O editar é o desfazer, copiar, colar, né, localizar quando temos uma grande quantidade de dados, localizar e substituir é uma proposta legal para que a gente agilize. No ver, o que a gente pode aumentar o zoom, mas o bacana aqui é o congelar. Esse congelar é para planilhas quando a gente tem muitos dados e a gente quer que o cabeçalho fique parado, né? Então, ao clicar em congelar, eu posso selecionar uma linha ou duas linhas. Coloquei duas linhas porque os dois primeiros se referem ao cabeçalho. E aí eu rodando a planilha vai me deixar congelado, então, a parte desse cabeçalho. Eu só vou desfazer aqui, nenhuma linha, nesse caso. Aí inserir, são opções que eu posso inserir
gráficos, tabelas dinâmicas, imagens, desenhos, enfim, uma infinidade de situações que eu posso deixar ela muito bem personalizada, né? Deixar numa célula, colocar uma imagem aqui de algo relacionado àquilo que eu estou construindo. O bacana dessa situação que a gente vai trabalhar o gráfico. Então, para isso, eu preciso vou selecionar aqui os alunos, né? E depois seleciono as notas deles. Antes disso, eu vou fazer um melhoramento nesse layout, já na sequência a gente insere o gráfico posterior a isso. Inserir eu vou clicar aqui nessa primeira coluna e inserir lista suspensa. Essa é uma dinâmica que, se eu colocar nesse modelo, né, deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado, ele vai me trazer todos os nomes dos alunos que eu já tenho aqui e me dá a opção ainda de eu incluir mais alunos que vieram novos. Isso ajuda quando eu copiar e colar para outras planilhas, né? Essa lista suspensa me dá a possibilidade de eu clicar e escolher o nome para as próximas, para a continuidade dessa planilha. Então, é uma situação bem bacana. E eu posso excluir, média não é um aluno, né? Como aluno também é um título. E aí eu tenho nessa barra, e aí depois eu só edito aqui para excluir, né? Nesse item aqui eu faço exclusão e assim eu consigo essa lista suspensa. Fechando, temos aqui o formatar, que faz os alinhamentos, algumas formatações. Especifico essa questão de número quando trabalho em planilhas. É muito importante a gente selecionar. Então, pode ver que tem notas com vírgula, notas sem vírgula. Eu quero deixar o mesmo padrão. Isso até ajuda para posteriormente eu usar isso em aplicativos, ou fazer macros, ou fazer um dashboard. Então, são importantes para deixar os números de forma correta. Então, ao clicar em formatar números, eu vou definir, eu quero com 2 casas depois da vírgula, ou eu quero exatamente somente com uma. Deixa eu voltar aqui. Ou ainda, que aqui já me dá uma, ou eu posso ainda formatar uma personalização melhor, né? Que nesse caso é esse modelo, mas eu tenho vários outros modelos para aplicar. E aí ele já me deixa com um formato melhorado, né? Deixa eu apagar essas fórmulas aqui para a gente falar um pouquinho disso daqui a pouco. Dados. O dados tem também outras opções, mas o classificar é um item legal. Quando eu quero selecionar, né, seleciono toda, e aí eu quero deixar ele alinhado, ou seja, com os nomes de ordem alfabética. Então, eu clicando em dados, cliquei sem falar, né? Classificar página, coluna A, de A a Z. O que ele aconteceu? Ele ordenou os nomes, então, por ordem alfabética. Cuidado que tem que ter aqui em relação àquilo que aqui está congelado, né? Mas o que estava abaixo, média, estava numa linha, começa com M, acabou ficando na condição de ordem. Então, só vou voltar aqui e aí seleciono aquilo que for necessário. Vamos excluir esse congelamento aqui, nenhuma linha, eu não quero congelado agora. E aí as ferramentas, são algumas outras questões que dá para ser inseridas. Criar formulário, uma delas. Não uso muito isso, porque acho que criar um formulário e depois a planilha é mais fácil do que ao contrário, mas tem uma opção aqui. E por fim, extensões que são espetaculares, principalmente macros, vale a pena estudar um pouquinho sobre isso, você consegue
fazer formulários muito mais personalizados aí dentro da planilha. E o AppSheet, que tem um videozinho que eu fiz também para criar aplicativos, bem bacana. E aí, nesses itens, é muito importante fazer, né, a formatação das células. Então, novamente, clica na linha, como é só letras aqui, formatar números, eu quero texto simples aqui. Então, isso quer dizer que deixa organizado e bem ajustado as minhas informações. E aí, na linha de baixo, nós temos vários ícones, que é tamanho de letra, personalizar em reais, porcentagem, o tipo, a fonte de letra, se eu quero ela mais escura ou quero ela itálica e assim por diante, né? Pintar as células. Essa borda eu seleciono, então, ao clicar nessa janelinha, eu posso deixar sem borda ou com borda. Percebo aqui que a gente tem algumas células em branco, eu não quero deixar nesse formato. Tem ao lado aqui, ó, se eu selecionar, né, eu quero que fique uma célula só. Ao lado das bordas tem mesclar células. Eu clicando já deixa num layout mais organizado. Avaliação, eu quero que apareça aqui toda ela. Só aqui, onde é que ela vai ficar? Eu quero no meio, tem que ficar nos ajustes das linhas, né? Ou seja, eu quero alinhar horizontalmente aqui. Do aluno e a data, eu quero que fique mais centralizado. Ao lado desse ajuste tem alinhar na vertical. E eu clicando aqui no centro, né, são 3 opções, ó, bem em cima, no meio e embaixo. Então, eu cliquei aqui no meio, ela ficou alinhada no centro. E assim, qualquer célula que eu queira fazer esse alinhamento, posso personalizar. Já deixou um pouquinho mais caracterizada a nossa planilha. E o que mais aqui a gente tem? Quando eu tenho várias palavras dentro de uma célula, ou elas ficam encolhidas, e eu não quero aumentar porque são muitas informações, são vários itens de avaliação, que eu posso colocar esse item aqui que é ajuste de texto. Ao clicar nele, vai dar 3 opções também. Esse do centro quer dizer que ele vai até o final e joga o resto da palavra ou as outras palavras na linha de baixo. Como é uma palavra só, não fica legal aqui nesse caso. Então, selecionando todas as colunas, eu posso ajustar, né, no tamanho que eu queira, e aí as 3 ou as colunas que estão selecionadas já se ajustam à medida que eu defini para a primeira. Então, seleciono todas, né, e como todas aqui, eu quero que fiquem um tamanho menor, né, olha, todas elas se ajustaram conforme eu defini para o tamanho anterior. Bom, e aí tem outros itens que são que vale a pena a gente pesquisar, né, fuçar um pouquinho para entender o que eles fazem, e são muito legais. O que a gente tem aí, ainda tem definido média, né? Dentro desse planejamento, quero trazer a média. Então, nesse ícone de somatório, né, que coloca como funções esse Ezinho, a gente clicando vai dar uma porção de funções aqui que podemos estar fazendo. As duas mais principais, mais utilizadas, é a soma, que ao clicar na soma ela já vai abrir o igual soma e define entre parênteses qual célula até qual célula. Então, clicando com o mouse, arrastando e batendo então no Enter, na tecla Enter, ele faz a somatória das notas. Mas não é só, se eu quisesse daí fazer a média, eu teria que dividir então pela quantidade de notas que eu tenho ali. Mas não é isso que eu quero a média direto. Então, ao invés de eu colocar a conta, eu vou novamente lá nas funções e coloco média. O que ele faz? Seleciono lá com o mouse todas as células que eu quero, clico em Enter, e ele já, né, fez a somatória e dividiu pela quantidade, então,
de notas ali. Me identificou então que a média da turma no planejamento aqui é 8,4. E para que eu não tenha que fazer em todas as células, simplesmente arrasto para o lado e ele vai fazer a somatória, a média de cada um desses critérios, né, que é da avaliação. E por último aqui, vamos inserir um gráfico, né, nessa planilha. Então, ao clicar em inserir, né, a gente tem a opção do gráfico, mas eu preciso selecionar o que eu quero que apareça nesse gráfico. Então, vou selecionar a coluna dos alunos com os nomes dos alunos, clico em Ctrl e seleciono os itens da avaliação. Clicando então em inserir gráficos, ele já vai me dar uma opção de gráfico aqui. Vou colocar aqui embaixo, vou rodar um pouquinho para cima. E aí eu posso brincar então com esses gráficos, né? Nesses 3 pontinhos, fazer a edição desse gráfico, mas ele também me dá a opção aqui do lado, deixa eu puxar um pouquinho. Olha, se eu quiser mudar o tipo de gráfico, né? Fazer um gráfico de áreas empilhadas, ou quero fazer ele de colunas, enfim, posso modificar aqui na parte como título, né, vários itens relacionados à configuração e à personalização dele. Aqui do lado tem os itens que eu posso estar interagindo nesse gráfico. Ok, feito a nossa planilha, pronta. E aí vem o que eu quero com ela. Quero que os meus alunos vejam e produzam sobre ela, utilizando ela e editando ela, ou copiando dela, vendo como exemplo e produzindo o seu. Então, esses são os detalhes que são necessários para o Google Sala de Aula. Então, vamos lá, Google Sala de Aula. Eu vou entrar aqui numa turma que eu criei só para a gente ter essa interação. Vamos lá em atividades dessa turma. Vou criar uma atividade nova. Vou só colocar um título aí, teste, né? Mas aí o título que cada um teste. E aí coloca as instruções, fazer uma planilha. Planilha, e assim, deixando todas as instruções, eu posso editar aqui. E como é que eu vou anexar, então? Se eu baixei do meu computador, vou fazer um upload. Mas como ele está no Drive, então eu vou utilizar aqui esse ícone Drive, né? E vou buscar, então, a minha planilha aqui, que é o teste 2. Ok? Aqui do lado, então, selecionei e deixa eu fechar aqui que desapareceu. Vamos voltar aqui. Ah, tá. Adicionar, então, né? Selecionei, adicionei, e aí já tem, então, adicionado. E aí eu quero que, como os alunos percebam essa planilha? Os alunos podem ver o arquivo, só ver esse arquivo, e aí eu dou as instruções que eles precisam fazer. Os alunos podem editar essa planilha, né, esse arquivo, então daí eles vão estar interagindo lá. Porém, a gente vamos voltar só para essa situação que tem que habilitar também a planilha, ou eles devem fazer uma cópia para cada aluno, né? Eu só quero que eles vejam nesse detalhe aqui. Então, feito isso, eu vou lá, se vale nota, data de entrega, né? Vou colocando ali a data que seria necessária para entrega e todos os detalhes que já foram até comentados sobre essa situação. E aí vou em atribuir. Aqui do lado também já foi falado como... E aí temos, então, entrega para amanhã, nesse caso, um teste. Mas o detalhe que não pode ser esquecido, vamos voltar nessa planilha e vou clicar em compartilhar.
O que é importante verificar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Estão observando de estar compartilhado com cada pessoa que já entrou ou está observando. Se eu deixar aqui em restrito, só essas pessoas terão acesso. Então é importante, se é os e-mails institucionais, vou colocar como sede. Então todos os e-mails institucionais da sede vão ser como leitor, né? Ou aí que se eles vão estar fazendo edições, aí editor. E eu vou então observar nesses ícones de funções, né? E se caso sempre tem aquele aluno que esqueceu, precisava entregar e tal, ou você quer que esteja acesso em outras situações, né? Deixar aberto pessoas que tenham o link, ou seja, qualquer pessoa, seja de outros e-mails, estariam tendo acesso. Não é o ideal. A gente recomenda que seja da sede e eles utilizem, então, o e-mail institucional. O único detalhe é quando os alunos têm aqueles celulares que o e-mail, eles têm lá o Gmail e tem o institucional. E o padrão é o Gmail. E sempre dá esses problemas, eles não conseguem acessar, é porque eles não alteraram no celular a questão do e-mail. Então aqui você pode, se há muito problema na sala e dessa questão de celular, né, fica aqui a última opção, que seria a melhor para resolver esses problemas. Certo? Então, nós temos, né, uma atividade atribuída, uma construção rápida de uma planilha simples, e como eu disse, é uma ferramenta extremamente espetacular, que tem muitas opções, né, de fazer formulários e planilhas magníficas. Espero que você possa ter um tempinho, né, e se aprofundar nesse conhecimento. Grande abraço, tudo de bom e um ótimo ano.